Vamos começar aqui essa análise minuciosa, porém dinâmica, da decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do TSE, de censurar a pesquisa Atlas Intel, que tratou do áudio enviado por Flávio Bolsonaro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, cobrando dinheiro, alegadamente, para a produção do filme Dark Horse sobre a suposta trajetória de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode colocar o primeiro print na tela, vocês estão vendo aí o comecinho da decisão, mostrando que o Diretório Nacional do PL ajuizou representação com pedido liminar contra a empresa Atlas Intel, visando impugnar a pesquisa eleitoral. Sustenta, em síntese, que a pesquisa impugnada, em vez de proceder à simples ordem de perguntas acerca do cargo eletivo, induziu os entrevistados de forma negativa em relação ao senador Flávio Bolsonaro, afirma que as perguntas constantes do questionário, ao empregarem expressões como, aspas, esquema de fraudes financeiras, escândalo e evidências de envolvimento direto, fecha aspas, cada uma dessas expressões, em diferentes partes da pesquisa. Mas olha essa síntese nesse parágrafo. Ao empregar essas expressões, e aí já não se contextualiza como elas foram utilizadas, e eu vou mostrar aqui no programa. Bem como ao submeterem o entrevistado a estímulos narrativos antes das questões relativas à intenção de voto, à rejeição e à imagem pública, teriam aptidão para influenciar artificialmente as respostas subsequentes. Então, você tem uma síntese de várias expressões, sem dizer exatamente o contexto em que elas foram utilizadas, e eu vou mostrar isso. E aí, depois, se diz que o entrevistado, se afirma que o entrevistado foi submetido a certos estímulos narrativos, é a expressão utilizada, antes de responder sobre intenção de voto, rejeição, imagem pública. Existe uma prova apresentada pelo PL de que isso foi feito nessa ordem? Não existe. Mas para a gente ilustrar, agora eu vou pegar lá trechos da íntegra da pesquisa. Vocês vão ver aí as imagens subindo na tela. Essa é a íntegra da pesquisa. Repare como tem lá na ordem. Avaliação do governo Lula, repetição do cenário de 2022. Então, essa é a íntegra da pesquisa como ela foi divulgada. Cenário de primeiro turno. Olha aí, tudo que os entrevistados responderam, de acordo com o Andrei Roman, da Atlas Intel. Cenário de segundo turno, aí vários cenários, né, diferentes. Rejeição. Aí só depois que vem comparativo Lula versus Flávio Bolsonaro, que ainda não é sobre a questão do Banco Master, e aí sim, nono item da pesquisa, vazamento de conversas entre Flávio e Vorcaro. E aí vem várias perguntas a respeito disso, incluindo aquelas que foram apontadas pelo PL na sua apresentação, como eu vinha descrevendo. Então esse é um panorama geral, e agora vamos entrar no próximo print, que é item por item, desse item 9, que é a parte sobre o áudio. Vocês estão vendo aí na tela. Vazamentos de conversas entre Flávio e Vorcaro. Então, como é que isso foi perguntado? Na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraude financeira do Banco Master? Principalmente os aliados de Bolsonaro, principalmente os aliados de Lula. O que acontece é que os entrevistados votaram, em sua maioria, principalmente os aliados de Bolsonaro. Então, essa é uma questão ampla e as pessoas poderiam responder qualquer um desses grupos políticos, portanto, aí não tem qualquer tipo de viés, nem vamos dizer assim, no raciocínio de que não pode fazer uma pergunta específica sobre um grupo político. Nesse caso, não dá nem para alegar isso, porque tem várias alternativas aí. Você ficou sabendo de áudio e mensagens vazadas, repare que mais de 95%, 95,6% respondeu que sim, apenas 4,4% respondeu que não. Olha só como isso é interessante, que está sendo questionado, mas a pesquisa apresentou e tal, etc. Mais de 95% já sabia, fato público e notório. Você ouviu o áudio em questão, entre aqueles que ficaram sabendo, 93,9% já tinha ouvido. Então, assim, é uma maioria, e dentro dessa maioria, a enorme maioria já tinha ouvido. Não só ficou sabendo, como ouviu. As informações presentes nas conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Aí tem as opções. Não me surpreenderam um pouco, me surpreenderam muito. Na sua opinião, esse vazamento representa? Tem várias alternativas. A primeira é a seguinte: evidências obtidas em uma investigação legítima sobre possíveis irregularidades. Repare que
a gente está há meses no Brasil, meses. O Porcaro foi preso em novembro de 2025. Então você tem final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Né? Você tem aí 6 meses inteiros desde que o escândalo Master entrou na sua fase mais aguda, que é a fase pós-prisão de Porcaro, sendo que ele já existia antes. É por isso que tanta gente sabe a respeito. E aí, a alternativa, vamos dizer assim, que seria mais prejudicial ao Flávio Bolsonaro é simplesmente evidências obtidas em uma investigação legítima sobre possíveis irregularidades. Nem sequer crava que isso aqui é uma irregularidade, etc. Isso aqui é um fato envolvendo uma figura que já está presa, como todo mundo sabe, e que eventualmente pode ter uma irregularidade. Então, isso é uma alternativa, não é a única. Aí você tem a alternativa positiva para o Flávio Bolsonaro, que, aliás, é parte da própria estratégia de defesa dos Bolsonaros sempre que vem à tona algum elemento comprometedor, que é tratar tudo como uma tentativa de prejudicar politicamente um membro da família ou a família. Então, nesse caso, a alternativa colocada pela pesquisa Atlas Intel é justamente essa, positiva para o Flávio, de que é uma tentativa de prejudicar politicamente Flávio Bolsonaro. Agora sim vem aquela expressão a qual eu estava me referindo. Mas repare, ela está em uma das alternativas. Na alternativa que seria negativa. Vamos à pergunta. Na sua opinião, a conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Porcaro, dono do Banco Master, retrata opção A, evidências de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro com o escândalo do Banco Master. Repare que nem sequer se coloca aqui uma alternativa de envolvimento direto com um crime. Escândalo é o escândalo como um todo. Então, na pior das alternativas, significa que o Flávio foi atingido pelo escândalo. Bom, pelo escândalo, Dias Toffoli foi atingido, Alexandre de Moraes foi atingido, nenhum deles está sendo investigado, lamentavelmente, aliás, nenhum deles sofreu qualquer medida gravosa, nenhum deles está preso, etc. Todos foram atingidos pelo escândalo, até o próprio Cássio Nunes Marques, que dá essa decisão, já que você tem relação de voo aí com a empresa do Porcaro, tem relação de remuneração para consultoria ligada ao filho do ministro do TSE. Então, o máximo de alternativa que se dá, negativa, é de evidências de envolvimento direto de Flávio com o escândalo Master. Aí vem a alternativa 2. Uma tentativa legítima de conseguir apoio financeiro para a produção do filme sobre Jair Bolsonaro. Mais uma vez, a alternativa 2, aí já está, me parece, na ordem pelo resultado, tá? Não sei nem se foi essa a ordem apresentada para o entrevistado, o que também, para mim, é irrelevante. Fato é que existem essas alternativas, uma negativa para o Flávio, outra positiva para ele, de que é justamente aquilo que ele alega, uma tentativa legítima de conseguir apoio financeiro para a produção do filme sobre Jair Bolsonaro. Mas teve menos votos. Então, a evidência ficou com 51,7%, essa tentativa legítima ficou com 33,3%. Ou seja, já antecipando aqui uma parte da análise política, a família Bolsonaro sentiu, porque a pesquisa foi negativa e quer tentar sair por cima com uma narrativa de que está sendo alvo de perseguição política. Uma relação de proximidade entre Flávio e o dono do Master, mas sem comprovação de ilegalidade, 12,1%. Repare, 2 das 3 alternativas escritas por extenso, fora o não sei, 2 são positivas para o Flávio. Então, aquilo que foi apresentado lá pela defesa do PL e que foi resumido numa síntese que pode enganar muita gente na hora de interpretar a decisão do Cássio Nunes Marques, com várias expressões de vários trechos da pesquisa, aquilo, na verdade, evidências de envolvimento direto, que era a expressão entre aspas, aparece como uma alternativa negativa para o Flávio, que poderia ser escolhida, assim como alternativas positivas poderiam ser escolhidas. Você pensar só as alternativas negativas para o Flávio, para dizer, olha aí como a pesquisa é enviesada contra ele, etc. Bom, isso aí, sim,
é uma manipulação. E é preciso apontar isso, pelo menos uma manipulação no sentido retórico, de você fazer esse truque, de você descontextualizar certas expressões para mostrar e dar uma impressão geral enganosa sobre a maneira como a pesquisa foi feita. Na sua opinião, a divulgação das conversas entre Flávio e Bocardi enfraqueceu ou fortaleceu a candidatura de Flávio? Repare, você tem a opção positiva. Aí bota, enfraqueceu muito, 45,1% responder. Isso é o que incomodou os Bolsonaro. Provavelmente, pensem comigo, tá? Claro que a gente nunca tem aqui a possibilidade de atestar o que aconteceria, mas a gente conhece as figuras e vocês conhecem as narrativas, os posicionamentos. Se essa pesquisa tivesse feito as mesmas perguntas, mas todo o resultado tivesse sido positivo para o Flávio, vocês acham que eles iam querer impugnar a pesquisa ou que eles iam pegar a pesquisa e exibir grande todos esses itens para mostrar, olha aqui, estão perguntando para as pessoas, a imprensa está aí batendo, o ano está batendo, que é como eles tratam qualquer revelação de elemento comprometedor. Está todo mundo atacando aquela postagem dos últimos dias aí do Carlos Bolsonaro. Mais uma vez, um movimento orquestrado contra a família Bolsonaro não entra num aspecto específico. Então, provavelmente, eles iam pegar essa pesquisa e iam divulgar ao máximo. Olha, a população não cai, tentem de novo, etc. Qual foi o problema? O problema é que o resultado é negativo para eles. Mas isso não quer dizer que não havia opções alternativas positivas para eles, para os entrevistados escolherem. Só que a maioria não escolheu, mas muitos escolheram. Inclusive a base bolsonarista, imensamente. Após tomar conhecimento das conversas entre Flávio e Bocardi, você ficou mais ou menos disposto a votar em Flávio para presidente. Repare, mais uma vez, o entrevistado tem todas as possibilidades. E aí, já não votaria nele de qualquer forma, ganhou a maioria, 47,1%. Não uma maioria acima de 50%, mas a maioria em relação a cada uma das alternativas. Não afeta a minha disposição de voto, 21%, muito mais disposto a votar nele, 13,7%. Olha aí, o bolsonarismo raiz, ouvi o áudio e tal, estou até mais disposto e tal, não sei o que, o cara vai lá e responde, está lá. Muito menos disposto, 9,4%, mais disposto, 5,1%, que não é muito mais, é só mais, e menos disposto, 3,6%. Então, tem várias alternativas possíveis. Na sua opinião, diante da divulgação das conversas, Flávio deveria manter sua candidatura. Repare, manter sua candidatura, 84,2%. 84,2%. Essa pergunta foi feita apenas para eleitores de Jair Bolsonaro. Está lá entre colchetes debaixo da pergunta. Isso que eu falei, a maioria do eleitorado que votou em Jair Bolsonaro, mesmo eventualmente não sendo bolsonarista raiz, votou para tentar tirar o Lula, para tentar, na verdade, impedir a volta do Lula ao poder, a maioria, 84,2%, defendeu que o Flávio mantenha a sua candidatura. Isso é dos eleitores que votaram no pai dele. Retirar a sua candidatura e apoiar outro nome foi a alternativa de 12,6% dos eleitores de Jair Bolsonaro na última eleição, né? Porque não necessariamente pessoas são eleitores fiéis, eternos, né? Pessoas eventualmente votam em um político, eventualmente depois tem críticas e tal, não vota mais, enfim. Mas é só para deixar claro qual é o conceito que está sendo utilizado. Não sei, 3%. Aí, essa foi a pesquisa. Para todo mundo ter em mente. A gente ainda vai chegar lá no raciocínio, na questão legal, etc. Mas é para entender em cima do que se está decidindo. Porque em rede social ninguém está nem aí. É paixão, ódio. Ninguém sabe, na verdade, o que tinha na pesquisa. Vê umas palavrinhas feias. Está enviesado, então tinha que derrubar mesmo. O outro que defende o outro lado, muda de opinião, mesmo que defendesse a mesma coisa se fosse para o lado dele. Vocês sabem como é que é. Mas aqui a gente mostra os fatos para poder analisar em cima. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero resgatar uma pesquisa que veio depois do carnaval desse ano, feita pela mesma Atlas Intel. Então, tinha lá uma avaliação e comparativo de governo entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Não vou entrar aqui nessas questões, mas é só para mostrar que tinha o item 1, avaliação do governo.
Aí depois tinha vários outros itens, que era inflação, expectativas sobre a economia e tal, muita coisa que envolve o governo Lula. E aí no item 8, ou seja, mais uma vez, e isso tinha acontecido meses antes, final de fevereiro, e essa última pesquisa agora foi em maio. Então, final de fevereiro, lá no final da pesquisa, tinha o item 8, carnaval. E aí, olha só a pergunta que foi feita. Nenhum bolsonarista falou nada. Você soube do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval 2018 no Rio de Janeiro, que homenageou o presidente Lula? Uma homenagem que é bom que se diga. Gerou muitas críticas, pegou muito mal para muita gente. Não é uma coisa só bonitinha, e as próprias perguntas da pesquisa abordaram essa questão, como a gente vai ver. Qual das afirmações abaixo reflete melhor a sua opinião sobre o desfile? A homenagem está dentro da legalidade. Você vê que a legalidade estava sendo alvo de discussão, objeto de discussão. E faz parte da liberdade de expressão da escola. Aí 47,9% votaram nessa alternativa. Olha a alternativa negativa para o Lula. Foi propaganda política antecipada, que consiste em crime eleitoral e deve ser punida pelo TSE. Se fala até em crime. Eu sei, não é diretamente o Lula, é o caso envolvendo uma escola de samba, Acadêmicos de Niterói. Porém, quando se fala em crime eleitoral, se fala em algo que envolve a chapa que vai disputar a presidência da República. Então, se dá uma alternativa dura para o entrevistado votar, repudiando aquilo que foi feito. Tá? Só para a gente ter noção daquilo que já tinha sido feito pela própria pesquisa Atlas Intel. E aí, 45,4% votaram nessa alternativa. Um número só um pouquinho abaixo, aí, quase que um empate técnico. Não sei se são 2 pontos aí de margem de erro, mas ficou 2,5 só abaixo da outra alternativa. Uma alternativa tremendamente negativa. E não sei, 6,8%. Próximo print. Na sua opinião, o governo federal teve alguma participação na preparação dos elementos do desfile, como samba-enredo, alegorias, fantasias? E aí tem lá, não, foi totalmente produzido pela escola. Sim, o governo participou ativamente, colaborando com a idealização dos elementos do desfile. Outra, talvez o governo tenha tido algum envolvimento na produção e não sei. Quer dizer, se o governo tem envolvimento, isso é negativo. Então você tem essa possibilidade também. Qual a sua opinião sobre o presidente Lula ter assistido o desfile presencialmente no Sambódromo do Rio? Você tem a possibilidade do entrevistado responder, que é negativo, portanto, algo ruim para a imagem do Lula. O presidente usou sua presença para fazer propaganda eleitoral antecipada. Olha, uma alternativa aponta uma irregularidade cometida pelo próprio presidente. O eleitor podia escolher isso. E essa foi a alternativa que ganhou, 46,7%. A outra alternativa, positiva, o presidente estava prestigiando um evento importante para a cultura e a economia do país, 41,7%. 5 pontos atrás da alternativa negativa. E aí, nem positiva nem negativa, 8%, não sei, 3,6%. Você ouviu falar da alegoria chamada Família em Conserva, que faz parte do desfile? Olha, isso aí foi uma crítica ao segmento evangélico, que é mais alinhado à direita, feita ali numa ala da escola de samba que homenageou o Lula, que representa, em tese, a esquerda, etc. Representa a esquerda, sim, mas é uma liderança política, evidentemente você pode ter, deveria haver mais, né, esquerdistas críticos ao Lula. Mas aqui no Brasil essas coisas se confundem, muitas vezes a gente tem que repetir o óbvio. Então, a pesquisa Atlas Intel fez uma pergunta se ouviu falar dessa alegoria que foi imensamente criticada. Na sua opinião, a representação de famílias dentro de latas de conserva foi, quer dizer, deu a oportunidade para o entrevistado julgar se aquilo foi legal, se não foi, etc. Então, a opção que ganhou, uma crítica legítima a um falso conservadorismo, 41,8%, uma zombaria ofensiva de valores tradicionais, 32,9%. Você tinha alternativa para criticar a escola de samba que homenageou o presidente Lula. E não só uma.
olha só, uma forma de intolerância religiosa. Então, se você somar essas duas alternativas aí do meio, uma zombaria ofensiva e uma forma de intolerância, elas duas são negativas, e com 10,2% da intolerância, você tem aí 43,1%. E acaba ganhando, inclusive, daquela alternativa da crítica legítima. E aí houve a alternativa, apenas um elemento de humor no carnaval, 9,1%, e não sei 6 pontos. Pessoalmente, você se sentiu ofendido pela alegoria, chamada Família em Conserva, em seus próprios valores culturais ou religiosos? E aí, não me senti nada ofendido, a maioria votou assim, 56,2%. Sim, me senti muito ofendido. Então, você tinha possibilidade de criticar no sentido de que isso o atingiu, 31,8%. Sim, me senti um pouco ofendido, 7,4%. Então, você ainda pode somar essas duas alternativas negativas para a escola e, portanto, para o lulismo, de uma maneira geral, não sei, 4,6%. Na sua opinião, como o presidente Lula deveria ter respondido à homenagem proposta pela escola de samba? Deveria ter recusado a homenagem. A maioria respondeu assim, 35,5%. Vocês vejam que tudo que envolve o Lula diretamente, houve um repúdio. Houve um repúdio a que ele estivesse na Sapucaí, que, aliás, item anterior aí, que gerou manchetes na imprensa, para tantos por cento, né? Não sei quanto foi, 57%, se não me engano. Lula não deveria ter ido a Sapucaí. E aí tem mais essa, deveria ter recusado a homenagem, 35,5%. Deveria ter aceitado e participado do evento, 30,9%. Deveria ter aceitado, mas mantido distância, 29%. Você vê que tem duas opções que, no fundo, somadas, né, a primeira e a terceira aí da tela, dão mais ou menos, até um pouco mais, do que aquele número que diz que o Lula não deveria ter ido a Sapucaí. Né? Para muita gente, ele deveria ou ter recusado ou mantido distância. Essa foi a pesquisa que envolveu algo que gerou críticas ao lulismo. São naturezas diferentes? São magnitudes diferentes? São. A pessoa pode falar, mas o caso do Flávio é pior. Bom, então, o Flávio que não mandasse um áudio para o Daniel Worcado, né? Porque você vai sempre tratar de episódios diferentes, de magnitudes diferentes, mas que geram debate na sociedade, geram críticas. Uns podem gerar críticas mais do que os outros, mas são figuras diferentes, envolvidos em episódios diferentes. Pode haver similitude, pode haver diferenças de grau, etc. Mas a questão é, uma pesquisa pode ou não pode fazer perguntas específicas sobre um episódio envolvendo um dos políticos que se coloca como pré-candidato numa corrida eleitoral. E, ao meu ver, e aqui dando a minha análise pessoal, a pesquisa pode fazer isso. Claro que é preciso analisar caso a caso, mas, a princípio, eu, Felipe, não tenho nada contra isso. Eu vou cobrar, e aí é o problema que existe no debate público brasileiro e até um problema de cognição individual, que uma das questões mais significativas da experiência mental no Brasil é a dificuldade de boa parte da população de distinguir categorias. Então, tem uma questão que é a categoria judicial eleitoral. A pesquisa deve ser censurada ou não deve ser censurada? Outra coisa a pesquisa fez o que é certo, o que é errado, o que é mais ou menos adequado, etc., que isso está na esfera do debate público. E tem muita gente que confunde essas duas categorias. É perfeitamente legítimo, por exemplo, que você seja contra a censura da pesquisa e, ao mesmo tempo, você tenha críticas a determinados elementos da pesquisa, ao comportamento do diretor do instituto. São questões diferentes. Quando essas coisas ficam muito próximas, como tem acontecido aqui no Brasil, se perde boa margem da liberdade de expressão. Porque tudo aquilo que as pessoas não gostam, elas passam a querer que seja removida do espaço público. E aí você tem problemas sérios de autoritarismo que acabam decorrendo desse tipo de ideia. Mas ainda assim, repito, eu, Felipe, não vejo problema nenhum em uma pesquisa, depois de todas as perguntas que merecem ser respondidas com o que o entrevistado
já sabe, você fazer perguntas mais específicas sobre um episódio envolvendo um personagem da arena política. É claro que se essas perguntas forem feitas antes, no questionário de intenção de voto, etc., elas podem influenciar a resposta. Se elas estão sendo feitas depois, elas não influenciam a resposta que já foi dada. E aí você não tem uma contaminação. Você está tratando de questões públicas. Bom, essas são algumas balizas para a gente começar a análise do teor da decisão. Tem a defesa da Atlas Intel. Argumenta, olha só, que a utilização de componentes audiovisuais ocorre em estágio posterior à colheita da intenção de voto e da rejeição eleitoral, razão pela qual, segundo articula, o estímulo é cronologicamente incapaz de contaminar ou induzir os resultados da pesquisa principal. Isso era o que eu já estava falando aqui. A Atlas Intel está dizendo, essas perguntas foram feitas depois, inclusive elas vêm apresentadas depois. Agora entra a decisão de mérito do Cássio Nunes Marques. Com efeito, verifica-se em exame preliminar isso aí. A existência de sequência de perguntas que, ao menos em juízo de cognição sumária, agora que entra, tá? Isso aí é juridiquês, aparentam extrapolar a simples aferição neutra da opinião pública para introduzir estímulos narrativos possivelmente aptos a influenciar as respostas subsequentes relativas à intenção de voto, à rejeição e à avaliação de imagem do pré-candidato mencionado na representação. Repare, o Cássio Nunes Marques reproduziu a alegação da Atlas Intel e a ignorou. E aí o que ele fez na sua decisão foi reproduzir a alegação do diretor nacional do PL, do Flávio Bolsonaro, usando, inclusive, as mesmas expressões, estímulos narrativos, influenciar as respostas subsequentes. Ele está atestando que são respostas subsequentes, contrariando aquilo que foi apresentado na pesquisa, sem provar isso. Então, é como se ele estivesse dizendo, não, foi perguntado depois e tal, etc. Mas ele, ao mesmo tempo, nem isso ele consegue atestar, porque ele diz aparentam extrapolar. Se tivesse certeza, ele afirmaria. Ele está simplesmente, olha, parece que teve isso aí, entendeu? Na dúvida, vou censurar. Conforme se extrai da documentação, o CEO da Atlas Intel, olha, aí, olha, a gente vai entrar numa alegação que é absurdamente preocupante. Em entrevista veiculada na CNN Brasil, em 19 de maio, reconheceu o Andrei Roman, que é o da Atlas Intel, reconheceu o viés político do conteúdo submetido aos entrevistados. Isso é o que o Cássio Nunes Marques está dizendo que ele fez. E externou juízo valorativo, ou seja, emitiu um juízo de valor, uma crítica, acerca do potencial de desgaste eleitoral do pré-candidato, o Flávio, mencionado na representação. Na ocasião, afirmou que o áudio envolvendo o Flávio seria muito problemático para a imagem do pré-candidato e revelaria fatos extremamente graves, capazes de comprometer a viabilidade dele neste ciclo eleitoral e a permanência dele na corrida, defendendo ainda a formulação das perguntas que associavam grupos políticos ao denominado esquema de fraudes financeiras do Banco Master. Olha, vamos lá. Isso foi uma entrevista dada pelo CEO da Atlas Intel depois de feita e divulgada a pesquisa a respeito da análise, da opinião que ele tem sobre o desgaste do Flávio Bolsonaro a partir desse episódio. Uma coisa é o que foi perguntado para o entrevistado. Outra coisa é a livre expressão do diretor de instituto de pesquisa depois de feita e divulgada a pesquisa. O ministro do TSE, de um tribunal superior, utilizar aquilo que o ministro fala numa participação num programa de TV sobre um episódio político, aquilo que o CEO da Atlas Intel fala, para tirar uma conclusão sobre a intenção dele ao formular as perguntas ou ao fazer as pesquisas, isso aí é de um contorcionismo extremamente autoritário. E olha assim, eu, Felipe, já critiquei formulações de pesquisas do Datafolha, por exemplo, muitos anos atrás, determinadas perguntas, às vezes não envolviam nem sequer um político específico,
Era pergunta sobre temas, sei lá, como aborto, arma, droga e tal. Às vezes eu detectava que a pergunta não estava sendo feita da maneira a gerar a resposta mais neutra possível. Ela já tinha algum viés ali que empurrava para um lado a questão, no sentido de que eu estava dizendo, olha, o resultado dessa pesquisa, ele talvez não seja exatamente aquilo que o Instituto está dizendo que a população brasileira... Quer dizer, a população brasileira talvez não pense exatamente como o Instituto está dizendo, porque a formulação da pergunta acabou enviesando a amostra. Eu já fiz críticas nesse sentido sobre a formulação e já fiz críticas ao então diretor do Datafolha, na época, em relação às suas análises. Isso é uma coisa, qualquer pessoa pode fazer. Andrei Roman, acho que você está errado nessa análise, ou acho que você, como diretor de instituto, não deveria ficar fazendo análise na TV, ou qualquer coisa nesse sentido. Outra coisa é você censurar uma decisão e dizer, tá vendo lá, ele falou. Ele falou que aquilo é ruim, ele falou que aquilo desgasta, ele falou que não é legal. Ora, o Flávio Bolsonaro enviou um áudio para um criminoso que está preso. Ele pode alegar que ele não sabia e tal, isso é uma outra discussão, mas isso é um fato público e notório, que tem desdobramentos, que gera pressão de cidadãos na sociedade. Então, você tomar uma declaração pública que cada pessoa tem o direito e a liberdade de fazer, para concluir que houve um viés na pesquisa, porque você faz uma análise, quando é uma análise bastante óbvia, de que aquele episódio era um desgaste para o Flávio, o que foi medido por outras pesquisas também, o que gerou grande repercussão da imprensa, nas redes sociais, etc. Quer dizer, é um malabarismo muito perigoso para a liberdade de expressão do país. Perigoso no sentido já consumado, né? Porque já houve uma liminar, o que já é gravíssimo. E é claro que não é a primeira vez. Você tem, então, portanto, algo muito parecido com o que Alexandre de Moraes vem fazendo desde 2019, mas que está sendo feito dessa vez em benefício, supostamente, de Flávio Bolsonaro. Então, vamos aqui a questão final só, que ele fala assim, defendendo ainda a formulação das perguntas que associavam grupos políticos. Ora, quando se fala em esquema de fraudes financeiras do MAS, não se faz uma associação direta na pergunta, não se faz uma afirma, o Instituto, a pesquisa Atlas Intel não afirma que há uma vinculação direta, ela pergunta para o entrevistado quem ela acha que está mais vinculado, como eu mostrei aqui no item da pergunta. Então, essa síntese do Cássio Nunes Marques, ela passa uma impressão de que acusou aí o Flávio de envolvimento no esquema, etc. E nenhuma afirmativa como essa se encontra sob a assinatura da Atlas Intel. Você tem alternativas positivas ou negativas para o entrevistado responder, como eu expliquei aqui. De fato, tais circunstâncias corroboram os argumentos deduzidos na inicial. É mentira. A declaração do Andrei Roman sobre o desgaste do Flávio, qualquer coisa nesse sentido, não corrobora a alegação para censurar a pesquisa, coisa nenhuma. Isso é malabarismo. Acerca da possível utilização. Você vê que ele fala possível. O Cássio Nunes Marques nem sequer tem certeza dessa utilização, não tem prova nenhuma, não tem evidência nenhuma. Na dúvida, estamos censurando. Já vou voltar a esse ponto. Utilização de estímulos indutivos aptos a contaminar as respostas subsequentes, também não tem prova de que foi subsequente, relativas à imagem, rejeição e intenção de voto, reforçando a plausibilidade jurídica da tese de que a pesquisa possa ter extrapolado os limites da regular aferição estatística. A controvérsia suscitada nos autos não se limita, portanto, à mera discordância quanto às escolhas metodológicas, mas envolve a alegação objetiva de possível utilização do questionário como mecanismo de indução do entrevistado. Repare, possível. Ele, Cássio Nunes Marques, não prova que foi feito dessa maneira. Na dúvida, censura, especialmente em razão da ordem sequencial das perguntas e do emprego de expressões de carga valorativa negativa. Quer dizer, você faz ali uma forçação de barra para dizer que houve carga valorativa negativa, como se o Instituto tivesse afirmado as coisas negativas sobre o Flávio e não dado todas as possibilidades de resposta ao entrevistado. Aí depois você diz que isso induziu
as respostas subsequentes que você também não prova que são subsequentes. Se você bota possível em tudo, é um monte de si, então vamos tirar isso do ar. O TSE, assim como o STF, não são editores do debate público. Isso é informação pública que está sendo retirada pela força do Estado. Uma pessoa, um instituto que está sendo impedidos de divulgar conteúdos que foram coletados a partir de pesquisas e que são passíveis de crítica. As pessoas podem acreditar, não acreditar, achar que estão sendo feitos de maneira equivocada, etc. Mas o Estado entrar com a caneta forte, tira isso tudo daí, que isso pode ser prejudicial aqui. E no caso, né, ao filho do padrinho político, do ministro que está tomando essa decisão, tudo isso é grave. Saliento por oportuno, olha só como é na dúvida mesmo, que embora a pesquisa impugnada já tenha sido divulgada, tal circunstância não afasta o interesse na tutela de urgência. Isso porque a permanência de circulação pode potencializar efeitos de difícil reversão no contexto do processo eleitoral. Quer dizer, pode causar danos aí à imagem do candidato, né? Ademais, não se verifica nesse momento processual perigo de irreversibilidade do efeito da decisão, uma vez que, sobrevindo elementos aptos a demonstrar que a regularidade metodológica do levantamento, a pesquisa poderá ser posteriormente veiculada. Nesse trecho, e é por isso que eu guardei para analisar agora, o Cássio Nunes Marques está confessando, com outras palavras: na dúvida, mandei censurar. Não é irreversível. Se a empresa me convencer do contrário, então eu boto no ar de novo. Foi exatamente, na verdade, assim, talvez não de forma tão explícita, o que fez o Alexandre de Moraes ao censurar a reportagem sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht, o amigo do meu pai, em 2019. Na dúvida, porque o Toffoli tinha mandado mensagem para ele, que estavam divulgando mentiras a seu respeito, na dúvida, vamos censurar. Aí ficou fora do ar, se confirmou tudo que havia sido revelado pela reportagem. O Celso de Mello, então mais antigo da corte, decano, soltou uma nota dura contra a censura. Moraes foi lá e permitiu que a reportagem voltasse ao ar. Depois, Luiz Edson Fachin, num processo, falou: depois de conferida a veracidade da matéria, ela retornou ao ar, etc., confirmando que as informações eram verídicas. Que história é essa de Tribunal Superior remover conteúdo do debate público simplesmente pela hipótese de que possa estar havendo alguma coisa errada, e aí, para não causar danos, vamos tirar? Aí, vem aqui, me convençam de que isso realmente vale a pena ficar no ar. Não é assim, não. Ou você prova que tem alguma coisa que viola uma legislação, o que não está provado nessa decisão. Você tem narrativas sucessivas. O Cássio Nunes Marques, ele foi incapaz de mostrar um dispositivo legal específico que foi especificamente violado de maneira comprovada. Ele citou só questões genéricas. Muito bem. Então tá aí. Eu considero gravíssimo esse tipo de censura feita pelo TSE e muita gente que passou pano para as censuras impostas no âmbito do inquérito das fake news, que eu contesto desde a raiz, ao contrário da mentirada espalhada pela militância. Defendi, inclusive, a CPI da Lava Toga. Muita gente que passou pano para aquelas censuras, agora abre o olho. E muita gente que criticou aquelas censuras impostas pelo Moraes, agora relativiza, porque é o Cássio Nunes Marques, porque é em relação ao Flávio Bolsonaro, ou é a turma que monetiza diretamente em cima de um polo político. Eu sempre falei isso, aliás, assistam a entrevista que eu dei em Porto Alegre para o Luciano Potter, está disponível no canal de YouTube dele, é muito boa porque traz ali um resumão das premissas do meu trabalho em diversos campos. E eu estava falando que eu não tenho compromisso de agradar público nenhum. Vocês veem aí nas redes sociais, vocês veem até algumas pessoas que durante um tempo exerceram a atividade jornalística em veículos de comunicação, etc., e que agora resolveram agradar um polo fazendo campanha para determinado candidato contra o outro, e no sentido não simplesmente de uma transparência de, olha, eu defendo esse candidato, mas
eu me amparo aqui nos fatos objetivos. Não, no sentido de ficar disseminando as narrativas falseadas, ficar omitindo as informações comprometedoras, etc. Eu não tenho compromisso em agradar segmento nenhum de eleitorado. Eu vou mostrar aqui os fatos como eles são. E a gente mantém a coerência em defesa da liberdade de expressão, de crítica, de imprensa. Isso não quer dizer que a gente não vai vigiar governos. Porque o Cássio Nunes Marques agora está lá no TSE dando decisões favoráveis ao Flávio, então tem que passar pano para o Lula. Agora que o Moraes está lá dando decisões como era anos atrás, favoráveis, contrárias ao bolsonarismo e tal, então tem que passar pano para as condutas da militância bolsonarista ou para o bolsonarismo, etc. Então, cada coisa no seu lugar, na sua categoria. Querem misturar tudo, transformar tudo em questão judicial para gerar uma responsabilização, uma punição, uma censura. E a sociedade precisa ter margem para debater determinados assuntos. Principalmente quando você não tem uma previsão legal aprovada no Congresso Nacional, com sanção presidencial, que proíba determinada medida, determinada atitude de indivíduo, de grupo ou de instituto de pesquisa eleitoral. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.